Com a palavra, o presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, Sr. Hélio Jefferson de Souza. Excelentíssimo deputado William Dib, autoridades aqui presentes, diretores da Sociedade Brasileira de Obiose, minha querida irmã, minha esposa, meu filho, sobrinhos, amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Inicialmente, nossas palavras de agradecimento ao ilustre deputado William Dib por ter tomado essa atitude, na nossa opinião, de alto nível para todos nós, eubiotas, e também reconhecendo em causa própria o merecimento da sociedade em receber tamanha honra. Gostaria de falar não da fundação da sociedade, mas falar dos meus pais, os fundadores da nossa sociedade, professor Henrique José de Souza e dona Helena Jefferson de Souza. Professor Henrique José de Souza nasceu em 15 de setembro de 1883 em Salvador, Bahia, e faleceu em 9 de setembro de 1963 em São Paulo. Era filho do comendador Honorato José de Souza e dona Amélia Elisa Guerra de Souza, tradicional família baiana. Casou-se pela primeira vez com dona Ercília Gonçalves, com a qual teve 8 filhos. Em segundas núpcias, casou-se com dona Helena Jefferson de Souza. Dona Helena Jefferson de Souza nasceu em 13 de agosto de 1906, em Ponta Leite, Minas Gerais, e faleceu em 31 de julho de 2000, em São Lourenço, Minas Gerais. Era filha de João Augusto das Neves Ferreira e dona Agostinha Castanho. Companheira de missão de Henrique, da qual se tornara esposa em 1937, juntamente com ele dedicou toda a sua vida à causa da construção de um novo mundo, onde imperariam a paz, o amor e a sabedoria, legenda que constitui um dos versos do hino oficial da Sociedade Brasileira de Obiose, alvorecer de um novo ciclo. Do casal Henrique e Helena nasceram 4 filhos. Esse que vos fala, nascido 1º de março de 1938. Selene Jefferson de Souza, nascida 26 de agosto de 1940, é atual vice-presidente, segunda vice-presidente da SBE. Jefferson Henrique de Souza, nascido em 13 de maio de 1942, atual primeiro vice-presidente da SBE. Hermés Jefferson de Souza, nascido em 6 de fevereiro de 1944 e falecido em 1987. No ano de 1899, com 16 anos de idade incompletos, através de uma misteriosa aventura, mas cumprindo os desígnios da missão para o qual nascera, Henrique viajou a Portugal e ao norte da Índia, Srinagar, onde manteve contatos com diversos mestres da fraternidade branca, tendo deles recebido profundos ensinamentos que iriam nortear as suas ações futuras no seu ingente e contínuo trabalho em favor da humanidade. Na oportunidade, visitou Goa, Calcutá, Allahabad, Delhi, Simla, Leh e outras cidades. Retornou a Salvador, Bahia, no início do ano 1900, quando os pais, a título de castigo pela aventuresca viagem, colocaram-no para estudar num seminário. No ano de 1902, entrou para a Faculdade de Medicina da Bahia. Em virtude da morte de seus pais em 1907, abandonou a escola de medicina, pois teve que dedicar-se à administração dos bens por ele deixados. Em 1908, encontrava-se diante de grandes transformações, pois, além dos encargos terrenos aos quais tinha que se dedicar, defrontava-se também com a responsabilidade de natureza espiritual que recebera de seu mestre quando esteve no norte da Índia. Além dos trapiches e imóveis herdados do pai, os quais tinha que administrar, explorou uma rede de cinemas em Salvador, além de um teatro, Politeama. No ano de 1914, seu imenso coração jamais negou auxílios a quem o procurava. Assim, os avais que prestara e os empréstimos nunca restituídos, que concedera aos amigos e parentes, levaram-no à ruína material. Naquele ano, perdeu sua imensa fortuna, constituída de 12 navios, 3 fazendas, uma casa, 7 prédios de 7 andares, inúmeros imóveis, todo um lado da Baixa de Sapateiros, em Salvador. Na mesma época, juntamente com o amigo Marcolino Magalhães, fundaram a loja Alcione, um centro de estudos de filosofia,
Mudança para o Rio de Janeiro. Ainda naquele ano, 1914, Primeira Guerra Mundial, deixa a cidade de Salvador, Bahia, indo para o Rio de Janeiro, então capital federal, a fim de preparar o advento da Missão Y, denominação que identificava na época o supremo encargo de natureza espiritual que recebera dos mestres no norte da Índia. No Rio de Janeiro, como diria mais tarde, 2 governos se estabeleceram. Um governo temporal, representado pelo presidente da República, portanto, sede das grandes decisões nacionais. E um governo espiritual, representado por ele, Henrique, que se tornaria mais tarde o dirigente máximo da fraternidade branca no mundo, constituído pelos adeptos da boa lei, espalhados por toda a face da terra, com as mais diversas funções e missões, as mais elevadas em prol do bem comum e da obra do Eterno na face da terra. No Rio de Janeiro, lecionou idiomas, filosofia, religiões comparadas, teosofia, etc., além de hipnomagnetismo, tendo como alunos jornalistas, estudantes, médicos, engenheiros, políticos, senadores. Foi membro da Associação Brasileira de Imprensa e da Société Magnétique de France. Publicou O Verdadeiro Caminho da Iniciação, Ocultismo e Teosofia, Os Mistérios do Sexo, Ciência da Vida, dentre outras obras. Participou de congressos sobre teosofia. Passou então a ser chamado de professor, como ainda hoje é intitulado carinhosamente pelos membros da SBS e seus discípulos. Em 28 de setembro de 1916, fundação da Comunhão Esotérica Samyama, chegou a ter 150 sócios. Personalidades então ligados ao governo oculto do mundo na época, com sede no Oriente, especificamente na Mongólia, mosteiro de Thakuri, residência do 31º e último Buda vivo, então supremo chefe do lamaísmo tibetano. Fez publicar na revista Veritas um artigo com o título A Ordem da Estrela do Oriente, vinda do Cristo Universal, apresentando ao mundo profano a divina obra do Deus único e verdadeiro. Em 1919, Samyama deixou de existir por problemas financeiros. Funcionou por 3 anos e 3 meses. Em agosto de 1921, através de uma mensagem extrafísica, fenômenos abundantes na sua residência na época, Henrique recebeu ordens para ir à estância hidromineral de São Lourenço, Minas Gerais, levando consigo a jovem Helena, sua futura esposa. Em 28 de setembro de 1921, cumprindo a ordem recebida, dirigidos a São Lourenço, onde no dia 28 de setembro de 1921, subiram até a encosta do Monte da Esperança, existente naquela cidade, Serra da Mantiqueira, hoje Montanha Sagrada Morebe. Ali, Henrique e Helena, como gêmeos espirituais, em determinado local e sobre uma pedra à guisa de altar, acenderam um círio e de joelhos prestaram o juramento de fundarem e manterem na face da terra a obra do Eterno. Era um domingo, 15 horas. Esta data ficou consignada nos anais da SBE como o dia da fundação espiritual da obra. Há sempre um monte santo na vida dos grandes seres que vêm à face da terra com função avatárica. Esse mistério está em relação com os ritos da natureza solar ou construtivos, no misterioso processo que visa despertar a consciência da humanidade no seu caminho evolucional. Assim são conhecidos o Monte Olímpio, Monte Sinai, Monte Tabor, Monte Gólgota, Sermão da Montanha, Montanha Sagrada Morebe em São Lourenço, Monte Ararat, na Serra do Roncador, em Mato Grosso. E a luz se fez no Ocidente. Por que o Brasil? Existe uma lei cíclica que marca e impulsiona um misterioso itinerário a ser percorrido pela humanidade no seu processo evolucional. No caminho deste itinerário, formaram-se grandes civilizações, nas quais diversos povos se destacaram, tendo à frente seres da mais alta sabedoria e espiritualidade. Identificamos nessa marcha os povos indianos, egípcios, persas, gregos, romanos e tantos outros que engrandeceram a história da raça humana. A história oculta da humanidade fala que no globo Terra devem se formar 7 grandes raças. Já se formaram 4. Está se findando a 5ª, conhecida pelo nome de raça ariana. Desde tempos imemoriais, o Brasil vem sendo preparado ocultamente para a sede de uma nova civilização, a civilização do 3º milênio, constituída de uma nova raça, mais precisamente de um povo com novas características raciais, porque será filha e resultante da fusão das 3 raças anteriores, lemuriana, negra, atlante, vermelha e ariana, branca. Aqui deverá se formar e está se formando a 6ª raça-mãe. Assim, a semente Brasil-Índia
aqui existente à época do descobrimento do Brasil, constituída de 7 ramos: assírios, fenícios, babilônicos, hebreus, tibetanos, mongóis e indianos, que cara a cara migraram na nossa pré-história e que foi criada pelas imposições da lei universal. É assim que se forma uma nova raça. Eis um dos trabalhos no quais está empenhada a Sociedade Brasileira de Obiose. Trabalho de natureza não somente espiritual, mas também cultural, pois visa o engrandecimento físico, moral e intelectual do povo brasileiro, como elite precursora da nova civilização que fará o seu surto nesta parte do globo. Para isto, a SBE foi criada. Por que São Lourenço, Minas Gerais? Existe um misterioso itinerário a ser percorrido pela centelha espiritual humana, denominada mônada, e que inspira este mesmo ser humano no seu processo evolucional na busca da perfeição. Este itinerário, conforme mostra a marcha das civilizações, ocorre de Oriente para o Ocidente, seguindo o curso do Sol. De acordo com as determinações contidas na grande lei que a tudo e a todos rege, o ponto final a ser atingido nesta marcha, no presente ciclo evolucional, situa-se a 22 para 23 graus de latitude sul, trópico de Capricórnio, é onde se situa a cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Fundação material, a instituição. Há uma obra divina que não sofre solução de continuidade independente da vontade ou dos atos dos homens. Por isto, seres da mais alta hierarquia espiritual, Krishna, Buda, Cristo e outros, estiveram de alguma forma no meio dos homens, tentando lembrá-los de que um dia esses também foram deuses, e disto se esqueceram, conforme palavras de Santo Agostinho. A obra divina, para se realizar, necessita, no entanto, do concurso dos humanos seres, ou neste se firmar, uma vez que a evolução ocorre no plano material. Chegara o momento de o mundo tomar conhecimento da grandiosidade da obra, na qual estavam empenhados aqueles que se chamaram Henrique e Helena. As realizações que até então se deram no plano espiritual e nos santuários, como preparo para a eclosão da grande luz que agora surgia no Ocidente, precisavam tornar-se visíveis e objetivas. O trabalho necessitava se objetivar através de uma instituição humana. Henrique e Helena receberam ordens para se mudarem para Niterói, residiam então na capital federal. Assim, no dia 10 de agosto de 1924, num domingo, dia do sol, às 15 horas, através de um cerimonial com a presença de inúmeras pessoas que frequentavam o local, inclusive a imprensa falada e escrita que já há algum tempo vinha dando ampla cobertura às sessões que ali se realizavam, foi fundada a instituição civil, que seria o corpo físico da obra divina e que recebeu o nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Logo depois de fundada a instituição Dharana em 1924, Henrique, como maior dos iniciadores, começou a estabelecer uma ligação entre o Oriente e o Ocidente. Ele era o ponto intermediário, o eixo entre leste e oeste, ou 2 pontos da evolução filosófica na face da Terra. Isto no sentido oculto, tecendo uma teia de ouro e atraindo para essa teia as mariposas, isto é, aqueles homens sobre os quais deveria influir, porque de longe a eles estavam ligados. Vieram de todos os recantos do mundo, mas especialmente aqueles que se encontravam no Oriente, onde constituíam a corte de sua santidade, o Buda vivo da Mongólia. Naquela época, a instituição Dharana, hoje a SBE, ainda estava sob orientação do governo oculto e espiritual do mundo. Tanto assim que no ano de 1925, Dharana recebeu a seguinte mensagem, cujo teor não deixava dúvida sobre a autoridade que fora otorgada a Henrique. A Sociedade Dharana, a Confraria Branca de Caxemir, Srinagar, por ordem superior, reconhece no Swami H.J. de Souza não só o venerável dirigente da 5ª Rama, com sede no Brasil, como também o seu único e legítimo representante para toda a América do Sul, com plenos poderes de ação em virtude de se achar em condições de contribuir para o grande trabalho de regeneração social, fraternidade mundial e preparo para o advento do Supremo Instrutor do mundo. Aproveito a oportunidade para lançar uma bênção a todos os que aderirem a esse grande trabalho a favor da paz, da sabedoria e do amor entre os homens. Como um de seus representantes, emito esta dentro da referida confraria, justos e perfeitos. Ainda em 1925,
Henrique fundou a revista Darana, mesmo nome da instituição, e que continua sendo órgão oficial de difusão da SBE. Em 28 de abril de 1928, Henrique José de Souza assumiu a dignidade e a autoridade para dirigir sozinho a obra dos deuses na face da terra. A partir de então, teve o direito e o privilégio de utilizar a sigla JHS, ou o Homem-Deus. Em 8 de maio de 1928, Darana muda seu nome para a Sociedade Teosófica Brasileira, para atender às necessidades cíclicas de atrair os valorosos irmãos pertencentes à Sociedade Teosófica, com ramas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Em 24 de fevereiro de 1949, inauguração do Templo de São Lourenço. Conforme sua determinação, outros 2 templos devem ser inaugurados. Um em Itaparica, Bahia, e outro na Serra do Roncador, Mato Grosso. Com o Templo de São Lourenço, formariam o triângulo mágico defensivo da obra do Eterno na face da terra, firmados em solo brasileiro, bem como a defesa do próprio Brasil como pátria do Avatar. São suas estas palavras: não há obra nenhuma que se firme através dos séculos que não tenha suas ideias sintonizadas em símbolos, monumentos, mundos ou planos. Quando insiste em fazer 3 templos, é porque há motivo para isso. O Templo de São Lourenço foi inaugurado pelo pai Henrique, o Templo de Itaparica foi inaugurado pela mãe Helena, em 1967, e o Templo de Nova Chavantina tive o privilégio de inaugurar em 1976. Em 11 de junho de 1949, Henrique recebeu no Rio de Janeiro, no Salão da STB, então sede da instituição, uma delegação de maçons americanos do Rito de York, ao qual pertencia o Duque de Windsor, Roosevelt, LaGuardia e outros. Na ocasião, foi saudado como seu chefe secreto, reconhecimento da sua hierarquia espiritual. Em 28 de dezembro de 1951, fundou a Ordem do Santo Graal, ordem oculta de natureza espiritual, inspiradora do trabalho na qual se acha empenhada a Sociedade Brasileira de Obiose, como legítima mantenedora e continuadora dos mistérios do Santo Graal. Em 1953, mudou para São Paulo, onde privou da amizade de inúmeras personalidades, inclusive de líderes políticos, entre os quais destaca-se o governador Adhemar de Barros, que visitou Henrique por mais de uma vez na sua residência em São Paulo. Em 10 de março de 1955, mudança para São Lourenço. Em 6 de março de 58, volta a residir em São Paulo. Em 9 de setembro de 1960, por determinação do presidente da SBE, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Palácio Guanabara, Rio de Janeiro, recebeu das mãos do diretor social a Gran Cruz da Ordem do Santo Graal, comenda de cavaleiro, como homenagem que lhe foi tributada pela Constituição de Brasília, importante marco na formação da civilização do 3º milênio e do surgimento do 5º sistema evolucional que tem o Brasil como sede. As pessoas conhecem o Memorial JK, na estante de comendas do ex-presidente JK, em ponto nobre, está lá a Gran Cruz da Ordem do Santo Graal, é a mais destacada de todas. Em 12 de junho de 1961, através de um edital, Henrique José de Souza, como grão-mestre da Ordem do Santo Graal e presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, nomeia seu legítimo sucessor nas mesmas funções o seu filho primogênito, Hélio Jefferson de Souza, ao mesmo tempo que ele faz entrega do seu anel, que identifica a legítima e sua hierarquia espiritual. Em 21 de junho de 1963, é eleito o Papa Paulo VI. Em 9 de setembro de 1963, Henrique deixa a face da terra às 2 horas e 45 minutos, no Hospital São Lucas, em São Paulo, onde encontrava-se internado desde julho daquele ano. Assumiu a direção da obra e da instituição a sua companheira de missão, Dona Helena Jefferson de Souza, funções que passou definitivamente ao seu filho Hélio no dia 27 de setembro de 1969, conforme fora definido no edital de 12 de junho de 1961. O ato aconteceu através de um ritual no alto da Montanha Sagrada de São Lourenço, mesmo local onde Henrique e Helena prestaram juramento de servir a obra dos deuses no dia 28 de setembro de 1928. No dia 28 de setembro de 1969, Hélio Jefferson de Souza, como novo presidente da Sociedade e grão-mestre da Ordem do Santo Graal, mudou o nome de Sociedade Teosófica Brasileira para a Sociedade Brasileira de Obiose, atendendo às exigências do novo ciclo evolucional e avatárico. Senhoras e senhores, desde 27 de setembro de 69 que presido a Sociedade, lá se vão 43 anos. Não tenho vaidade,
Tenho orgulho de, presidindo a sociedade, ter o prazer de conviver com gente como vocês todos, que aqui estão nessa data tão sensacional para todos nós. Muito obrigado a vocês e excelentíssimo deputado William Dibbe. A nossa gratidão e o nosso afeto dos seus amigos eubiotas. Obrigado.